Louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai, aclamai a Deus, com brados de alegria. Aclamai, aclamai a Deus, com brados de alegria. Louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai, aclamai a Deus, com brados de alegria. Aclamai, aclamai a Deus, com brados de alegria. Sublime é Deus Altíssimo, Deus Santo, da terra universal, Rei soberano. Louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai, aclamai a Deus, com brados de alegria. Aclamai, aclamai a Deus, com brados de alegria. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, sejam bem-vindos para celebrarmos a Eucaristia neste dia. Saúde de modo particular, um grupo que se fez anunciar para esta celebração, vindo da paróquia de Rio de Moinhos, na Diocese do Porto. Presida a nossa celebração o seu pároco, o Padre Pedro Teixeira. Irmãos e irmãs, caros peregrinos, sejam bem-vindos a esta celebração. No início deste grande sacramento que é a Eucaristia, peçamos ao Senhor perdão por todas as nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus, a nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus de misericórdia, concedei propício à vossa Igreja, que reunida pelo Espírito Santo, se dedique totalmente ao vosso serviço e realize a vossa vontade, num só coração e numa só alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, disse Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso: tende cuidado convosco e com todo o rebanho, do qual o Espírito Santo vos constituiu vigilantes para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei que depois da minha partida se hão de introduzir entre vós lobos devoradores, que não pouparão o rebanho. De entre vós mesmos se hão de erguer homens com palavras perversas, para arrastarem os discípulos atrás de si. Por isso, sede vigilantes, e lembrai-vos que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de exortar com lágrimas cada um de vós. Agora, entrego-vos a Deus e a palavra da sua graça, que tem o poder de construir o edifício e conceder a herança a todos os santificados. Não desejeis prata, ouro ou vestuário de ninguém. Vós próprios sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo vos mostrei que é trabalhando assim que devemos acudir aos mais fracos. E recordo-vos as palavras do Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Dito isso, Paulo pôs-se de joelhos e orou com eles. Todos romperam em pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, começaram a abraçá-lo, consternados, sobretudo, por ele lhes ter dito que não mais tornariam a ver o seu rosto. Em seguida, acompanharam-no até ao barco. Palavra do Senhor. Povos da terra, louvai o 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 Senhor. Mostrai, Senhor, o vosso poder, confirmai o que por nós fizestes. No vosso templo em Jerusalém, os reis vos oferecem presentes. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Reinos da terra, cantai a Deus, entoai hinos ao Senhor. A Ele que avança pelos céus altíssimos e faz ouvir a sua voz poderosa. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai
sobre Israel resplandece a sua majestade, e nas nuvens está o seu poder. O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. A vossa palavra, Senhor, é a verdade. Santificai-nos na verdade. Alleluia, 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 alleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e orou deste modo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. E assim se cumpriu a Escritura. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que eles tenham em si mesmos a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo odiou-os por não serem do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu consagro-me por eles, para que também eles sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros utentes do Centro-Dia de Rio de Moinhos, uma saudação também ao casal que hoje celebra as suas bodas de ouro, 50 anos, e a todos vós, peregrinos, que vos encontrais neste lugar tão importante. Estamos prestes
a celebrar o Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os discípulos. Assim terminará o tempo pascal, este grande caminho que começamos na alegria da ressurreição e que culmina agora com o dom do Espírito Santo, presença viva de Deus no meio do seu povo. E não deixa de ser significativo meditarmos estas palavras aqui, neste lugar santo de Fátima, junto de Nossa Senhora, aquela que soube guardar, escutar e viver plenamente a vontade de Deus. A liturgia de hoje coloca diante de nós discursos de despedida, de entrega, mas também de aviso e de missão. Na primeira leitura que escutamos, encontramos São Paulo a despedir-se dos anciãos da igreja de Éfeso. Paulo sabe que não voltará a ver o rosto daqueles homens e, por isso, entrega-os a Deus. As suas palavras são cheias de amor, mas também de preocupação. Ele adverte-os: aparecerão lobos devoradores, disfarçados, capazes de confundir e destruir o rebanho. Irmãos e irmãs, como estas palavras são atuais. Vivemos num mundo cheio de palavras enganosas, num tempo em que tantas vezes se troca a verdade pela aparência, a profundidade pela superficialidade, o compromisso pelo facilitismo. Somos constantemente bombardeados por ideias que parecem boas, mas que afastam lentamente de Deus, da verdade e da dignidade humana. Hoje há muitos lobos, ideologias que relativizam tudo, vozes que promovem o egoísmo, a divisão, a indiferença, a cultura do descartável. Vai-se perdendo o sentido do sagrado, do silêncio, da fidelidade, do sacrifício, até da própria verdade. O aviso de São Paulo não era apenas para os anciãos daquele tempo, é também para nós. Porque o maior perigo não vem apenas de fora, mas também de dentro. Quando o coração do homem se afasta de Deus e começa a viver apenas para si mesmo. E talvez por isso a mensagem de Fátima continua tão atual. Nossa Senhora veio chamar a humanidade à conversão, à oração, à penitência e ao regresso a Deus. Veio recordar-nos que um coração afastado de Deus perde a paz, perde a verdade e perde a capacidade de amar verdadeiramente. No Evangelho que escutamos Jesus num discurso de despedida antes da sua paixão. Ele reza ao Pai pelos seus discípulos: Pai Santo, guarda-os. Jesus pede isto porque sabe que os seus discípulos permanecerão num mundo difícil, marcado por conflitos, perseguições e divisões. E tal como ouvimos na primeira leitura, também Jesus sabe que haverá lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Lobos disfarçados de cordeiros. Mas reparemos numa coisa tão bela. Jesus não pede ao Pai que retire os discípulos do mundo. Pede sim que os guarde no meio do mundo. Isto significa, irmãos e irmãs, que o cristão não foge da realidade, não vive escondido, vive no mundo, mas sem pertencer à lógica do mundo. Vive com os olhos postos em Deus. E Jesus pede, sobretudo, uma coisa simples, mas por vezes difícil. Jesus pede a unidade.
que sejam um só. A união é sinal da presença de Deus. Quando há ódio, divisão, inveja e orgulho, o Evangelho enfraquece. Mas onde há caridade, perdão, paciência e comunhão, Deus manifesta-se. Aqui em Fátima, aprendemos isso de forma especial com Nossa Senhora. Maria reúne os filhos junto do seu coração. Ela não divide, não afasta, não cria barreiras. Conduz-nos sempre a Jesus. Em Pentecostes, Nossa Senhora estava no meio dos discípulos em oração, sustentando a unidade da Igreja nascente. Também hoje continua a acompanhar a Igreja e cada um de nós, ajudando-nos a permanecer fiéis ao seu Filho. Por isso, olhando para a minha vida, fazendo uma breve revisão interior, devo-me perguntar: tenho sido instrumento de união ou de divisão? Tenho sabido aceitar e respeitar as diferenças do outro? Tenho a consciência de que a verdadeira união não significa pensar todos da mesma forma, mas caminhar juntos, apesar das diferenças. Tenho procurado construir pontes ou levantar muros. A unidade exige algo que este mundo está a perder. A unidade exige humildade, escuta, paciência e capacidade de sofrer uns pelos outros. Não existe verdadeira comunhão sem esforço, sem renúncia e sem amor sincero. Caríssimos irmãos e irmãs, ao aproximar-nos do Pentecostes, peçamos ao Espírito Santo que renove o nosso coração, para que saibamos permanecer firmes na verdade e viver na unidade que Jesus tanto desejou para nós. E peçamos também à Virgem Maria, Senhor do Rosário de Fátima, que nos ensine a guardar Deus no coração, a permanecer unidos e a sermos, no meio deste mundo, testemunhas da verdade e da paz. E termino com esta questão final. Se Jesus hoje olhasse para a minha vida, veria em mim alguém que protege e une, ou alguém que, por palavras, atitudes e omissões, acaba por dividir? Temos a alegria de acolher o João Adriano e a Maria Margarida, que casaram há 50 anos na paróquia da Lourinhã e que hoje vêm dar graças a Deus por estes 50 anos de casados e pedir ao Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, a sua bênção. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco, na unidade do Espírito Santo. Muitos parabéns. Em nome do Santuário, tenho muito gosto de vos oferecer este rosário oficial que nos recorda a mensagem que Nossa Senhora aqui nos deixou. Muitos parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãs e irmãos, a palavra do Pai é a verdade. Peçamos-lhe que nos consagre na verdade, dizendo com alegria: Pai Santo, ouvi-nos. Por todos aqueles que o Espírito Santo constituiu vigilantes para apacentarem a Igreja de Deus, oremos. Pai Santo, Por todos aqueles que trabalham pela paz e pela tranquilidade no mundo inteiro, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Por todos os cristãos que no dia a dia procuram construir a unidade desejada por Jesus, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Por todas as confissões cristãs que realizam entre si gestos de amizade e união fraterna, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Por todos os peregrinos deste santuário que pedem a Deus que os livres do mal, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Mostrai o vosso poder, Deus eterno e santo, e ouvi o vosso povo, por Cristo nosso Senhor. Oremos. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmos nos mandaste oferecer, e por esses sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno, omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da sua ressurreição, apareceu a todos os discípulos e à vista dele subiu aos céus para nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marte e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 E porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. Como suspiro veado pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. Dia e noite as lágrimas são o meu pão, enquanto me repetem todo dia: onde está o teu Deus? Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. A minha alma estremece ao recordar quando passava em cortejo para o templo do Senhor. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor.
reina, Cristo impera, aleluia. A morte foi vencida, a cruz venceu o inferno. Aleluia, aleluia, louvor a vós, ó Cristo, aleluia, aleluia. Oremos. Fazei, Senhor, que a comunhão deste divino sacramento aumente em nós a vossa graça, nos purifique de todo o pecado e nos torne cada vez mais dignos de tão grande benefício. Por Cristo nosso Senhor. Estamos a terminar esta nossa Eucaristia. Somos convidados hoje a questionar-nos: eu tenho sido caminho para a união, meio para a união, tenho sido meio para a discórdia, para a desunião. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti dignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com as vossas vidas e deem paz e o Senhor vos acompanhe. A 13 de maio, na cova da Iria, apareceu brilhando a Virgem Maria.